Deus te guiou até aqui para que Jesus falasse com você. E Ele já vem falando com você desde o começo do mundo. Antes mesmo de você sair de casa, Ele já bateu no seu coração dizendo: vá para aquele culto, porque lá eu vou falar com você. Assim diz a palavra do Senhor. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 7, versículo 11 em diante. Glória a Deus. Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse-lhe: não chore. Chegando-se, tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levanta-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar. E Jesus restituiu a sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Aleluia, somente até aqui. Aleluia. Você pode se assentar dando glória a Deus bem alto. É uma palavra bastante conhecida. Talvez pregar sobre Jesus não seja uma tarefa tão fácil a qual pensamos. Porque pregar sobre Paulo é fácil, pregar sobre Pedro é fácil, pregar sobre Lucas é fácil, mas pregar sobre uma pessoa que não teve pecado é difícil. Pregar sobre uma pessoa que não teve erro é difícil. Por quê? Porque ele é e continua sendo Deus. A palavra vai nos dizer que Jesus ele estava em Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade à beira-mar. Era uma cidade, vamos dizer ou fazer uma colocação, que Cafarnaum era uma zona sul daquele país. Era uma cidade bastante reconhecida. E lá Jesus ele faz um milagre. Ele cura o servo, aleluia, do centurião. Só que agora Jesus ele vai tomar a estrada. No versículo 11 ele vai dizer que Jesus sai, aleluia, de Cafarnaum e vai por Naim. Aleluia. Jesus ele toma um caminho diferente. Jesus agora ele tem outras opções de caminho, até mais fáceis e mais rápidos. Só que Jesus ele vai escolher um caminho de montanha, um caminho dificultoso e estreito. Aleluia. Por quê? Porque Jesus não quer, aleluia, nunca quis uma coisa fácil. Às vezes nós achamos, aleluia, que estamos esquecidos, que o nosso milagre não vai mais chegar, porque há uma dificuldade, aleluia, pelo caminho. Alguns apontamentos dizendo: você não vai conseguir, é só até aqui, agora já acabou, já morreu. Mas Jesus ele está vindo pelo caminho mais estreito, mais dificultoso, para te dizer: é hoje que eu vou fazer um milagre na sua vida. Então Jesus pega o caminho mais dificultoso. Ele sobe, aleluia, aquela colina, aquela montanha, e vai pelo caminho estreito. Alguns historiadores vão dizer que para Jesus chegar em Naim levaria de 1 a 2 dias. Hoje, com as estradas pavimentadas, leva-se 10 horas andando. Então
aqui nós já percebemos que a dificuldade era grande, mas maior ainda era o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora ele começa a subir aquela montanha, pastor. Ele começa, talvez no primeiro dia, talvez aquela mãe tenha perdido seu filho há 2 dias atrás. A Bíblia não vai nos dizer, mas talvez ela tenha perdido aquele seu filho há 2 dias atrás. Talvez se Jesus chegasse pelo caminho mais fácil, aquele filho dela teria sido ressuscitado. Mas não, Jesus escolhe o caminho mais dificultoso. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus não estava só. Jesus estava com os seus discípulos e uma grande multidão. Então a caminhada começa a ser um pouco mais lenta. Aleluia. Eu não sei se você vai entender ou se você está entendendo. Talvez esteja demorando um pouquinho, mas calma, Jesus vai chegar. Talvez esteja, aleluia, trazendo dores para você, mas calma, Jesus já está chegando. A sua vitória já está chegando. A solução do seu problema já está chegando. Talvez você chegou aqui neste culto desanimado. Talvez você chegou aqui, sentou nesse banco. Aleluia, Senhor, hoje eu quero ouvir o Senhor falando comigo, porque do jeito que está não dá. Ferida nessa caminhada, é tanto apontamento nessa caminhada, mas hoje Deus nos trouxe aqui para te dizer: calma, calma, porque Jesus já está chegando. Jesus já está chegando. Agora imagino eu, aquela multidão, pastor, subindo a colina junto com Jesus e cantando louvores, hossanas nas alturas. O Senhor é Rei, ó Deus de Israel, hossanas, hossanas. E quando eles chegam à porta da cidade de Naim, lá vem um culto fúnebre, pessoas carregando aquele menino, pessoas que eram pagas para chorar, porque era de costume naquela época pagarem pessoas para chorarem em velórios e em enterros. E aquela mãe atrás daquela multidão, desolada porque perdeu um filho. Quem de nós aqui que somos pais aguentaria, aleluia, ver o enterro, o culto fúnebre de um filho nosso? Se você, aleluia, aguentaria, parabéns, mas eu não aguentaria. Então aquela mulher, ela vinha atrás da multidão. Agora, aquele povo que estava com Jesus, vendo o outro povo chorando, eles se calam. Eu imagino a morte falando assim: ah lá, chegou o Messias. Mas na hora que o povo me viu, todo mundo se calou. Eu venci o tal Messias. Eu acabei com os sonhos e projetos de alguém, e nada ele vai poder fazer. É mentira do inimigo. Quando alguém chegar para você e falar assim: não tem mais jeito, pare de orar por fulano, pare de orar por esse plano. Ei, a última palavra vai ter dele. A última palavra vai ter dele. Pois aquele menino estava sendo carregado, e a Bíblia vai nos dizer que ele estava morto. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra que está dizendo. Ele estava morto. Só que agora Jesus está à porta da cidade. O povo se cala, mas Jesus permanece parado no meio do caminho. É no meio do caminho que ele vai te encontrar, querido. É no meio do caminho, aleluia, que ele vai parar esse culto fúnebre, essas palavras de maldição que
caixão. No momento que Jesus toca, o mundo para te ouvir. No momento que Jesus toca, a morte entra em desespero, a eternidade entra em desespero, o inferno entra em desespero. Sabe por quê? Porque sabe que Ele é o pão da vida, porque sabe que Ele é a água viva que desceu do céu. Agora Jesus, Ele para aquele culto fúnebre e Ele não olha para o morto, Ele não olha para o caixão, Ele olha para quem? Para a mãe. Há quanto tempo você tem chorado? Há quanto tempo você tem buscado pelos seus dentro da tua casa? Há quanto tempo, aleluia, você tem buscado por eles? Às vezes você chamou, vamos para a igreja. Não, amanhã eu vou. Talvez em outro dia eu vou. Mas você continua vindo, continua dobrando o seu joelho, falando com Deus. Deus, não deixa o inimigo levar. Então nessa noite Ele já chegou aqui neste lugar, aleluia, para trazer vida. Ele trouxe, aleluia, nessa noite para te dizer: se a vida, a esperança, e ainda que estiver morto, Ele faz ressuscitar. Jesus, Ele se compadeceu. Jesus se sentiu triste por aquela mãe. Agora nós estamos pelos costumes daquela época. A esposa que perdia o marido, se ela não tivesse filhos com condições de trabalhar para sustentar a casa, ela tinha que entregar os seus filhos aos mercadores como pagamento de imposto. Só que aqui é diferente. Aqui ela já tinha perdido o seu marido e agora ela perde o seu filho. E como de costume daquela época, quando se morria um filho e um marido e não tinha mais descendente, logo vinham os apontamentos, dizendo: a ira do Senhor está contra a vida dela. Ela pecou em algo, aleluia, que está escondido, e o Senhor, aleluia, está a castigando. Só que Jesus chega, aleluia, para tirar todo o dedo de apontamento para a sua vida. Aleluia. Essa maldição hereditária que tem tentado estragar a sua família, essa maldição a qual o inimigo lançou pensando que ia acabar contigo, que ia acabar com o teu ministério, que ia acabar com a tua casa, mas Jesus já chegou hoje aqui neste lugar para ressuscitar, aleluia, aquilo que o inimigo falou que estava morto. Jesus agora Ele olha para aquela mulher, e Jesus Ele não vê como o homem vê. Jesus Ele não olha como o homem vê. Porque muitas das vezes você pode ter vergonha de chegar aqui na frente, quando um pastor ou um dirigente te dá uma oportunidade e fala: louva, aí você, mas eu não tenho uma voz bonita, eu não sou afinado, eu não sou afinada. Mas Jesus Ele não vê como o homem vê. Talvez você se veja dessa forma, mas lá de cima Ele está olhando, está vendo? Aleluia, está passando dificuldade, ela foi me louvar, está passando por luta, mas não deixou de me adorar. Agora Jesus Ele faz uma coisa muito interessante. Ele olhando para aquela mulher, tendo compaixão dela, Ele dá uma ordem. Uma ordem. Levanta-se. Talvez a ordem que o Senhor esteja dando para você nessa noite: levanta essa cabeça. Pare de chorar, porque você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedora. Aleluia. Alguns historiadores, pastor, vão dizer que Jesus Ele faz 3 milagres de ressurreição, de ressuscitar os mortos. Só que, olhando bem
Mas quando Jesus chega perto da casa de Jairo, a menina já estava morta. Mas quem disse isso? Foi alguém que estava na casa de Jairo. Preste atenção. Tem muitas das vezes nós achamos que as pedradas vêm de fora, mas não, vem daqueles que estão perto de nós. Vai ir para a igreja para quê? Para que seguir esse Jesus? Para que você está fazendo jejum e oração? Nada disso vai mudar, isso é besteira. Está vendo? Olha como que você é, como que você quer que Jesus mude o quadro da sua história. São os de casa, são os primeiros. Mas Jesus, ele chega na casa, e quando ele chega na casa, algo tem que acontecer. E ele já chegou aqui neste lugar. Ele já chegou aqui neste lugar. Glória a Deus. Então a morte, pastor, quando Jairo encontra Jesus, a morte, aleluia, talvez ela tenha pensado, até ele chegar aqui, eu vou acabar com a vida dessa menina e não vai acontecer mais nada. Mas quando Jesus ele entra para dentro do quarto, ele fecha a porta, aleluia, e ele diz para aquela menina, Talita cumi, quer dizer, menina, levante-se. Aleluia, glória a Jesus. E aquela menina, ela se levanta. Por quê? Porque Jesus, há uns minutos atrás, dizia para o seu pai: não temas, a menina apenas dorme. A morte perde a primeira batalha. A segunda batalha com a morte é da viúva de Naim, a qual nós fizemos aqui agora. Já estava indo para ser enterrada, já estava morto. A morte pensou que Jesus não ia fazer nada, mas Jesus deu uma ordem: levanta-se. E o menino se levantou. A terceira já é o estágio final. Era de alguém que era próximo dele. E Jesus chega 3 dias depois. Ele já estava em uma cova. A pedra já estava cobrindo a cova, porque o cheiro já estava mal. Ninguém mais aguentava mais o cheiro. E agora Jesus ele vai dar uma ordem: retire a pedra. Sabe qual é o mais interessante? É que Jesus ele chama pelo nome: Lázaro, vem para fora. Então a morte ali agora ela perde mais uma batalha. E a quarta e última, para nós encerrarmos, se coloque sobre os pés essa noite. Glórias a Deus. A primeira, filha de Jairo. A segunda, o filho da viúva de Naim. A terceira batalha, em estágio final, era Lázaro, seu amigo íntimo. E ele chama pelo nome. E agora a quarta, segura na mão do seu irmão que está do seu lado.
Ele não falou nada.